nós vamos iniciar essa aula falando sobre os fármacos que atuam no sistema endócrino. Lembrando que essa aula é dividida pelo menos em 4 partes. E essa primeira parte nós vamos tratar de 2 patologias endócrinas, pode ser a osteoporose e a obesidade. E nós vamos falar dos fármacos que atuam nessas patologias. Essa unidade é o início da unidade do livro texto de vocês, a unidade 3. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, é importante que vocês, antes de vocês trabalharem sobre os fármacos que atuam no sistema endócrino, por exemplo, como as patologias do sistema do sistema endócrino, vale ressaltar que é muito importante vocês procurarem saber o funcionamento desse sistema nos livros de fisiologia. Mas, para explanar rapidamente um pouquinho para vocês, é importante dizer que ele é responsável pela manutenção da homeostasia do organismo e realiza também as funções por meio das glândulas que secretam hormônios diretamente no sistema circulatório, pelo qual são transportados por órgãos alvos bem distantes. Nós temos aqui nessa imagem o hipotálamo, no caso. Nós temos o hipotálamo, nós temos a hipófise como exemplos, a tireoide e a paratireoide, o timo, as glândulas adrenais que ficam aqui acima dos rins, o pâncreas, o ovário nas mulheres e o testículo nos homens. E vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre os fármacos deles. Bom, iniciando sobre a osteoporose, nós vamos falar, é importante saber que a osteoporose ela é uma doença que diminui a resistência óssea e aumenta também com isso o risco, né, de fraturas, e isso acontece mais entre os idosos. Os ossos eles podem enfraquecer a tal ponto que um pequeno trauma pode levar a uma fratura ou ela pode ocorrer espontaneamente. Os ossos mais suscetíveis normalmente são as da coluna vertebral, do antebraço e do quadril. Geralmente essa situação é assintomática, a osteoporose vem a ser assintomática, e a pessoa só costuma ser diagnosticada após uma fratura óssea. Bom, as pessoas que são mais predispostas a ter a questão da osteoporose são as mulheres na menopausa, devido aos níveis mais baixos de estrogênio, e também a osteoporose também pode ocorrer com as consequências de uma série de doenças ou questão de tratamento, como por exemplo, e pode incluir também alcoolismo, anorexia, o hipertireoidismo, a remoção cirúrgica dos ovários e das doenças renais. Quando a gente fala de tratamento, porque alguns medicamentos podem induzir também a perda óssea, como os anticonvulsionantes e os quimioterápicos, viu? A prevenção basicamente é a dieta adequada desde a infância, né? A alimentação adequada, destacado aqui, e a questão do estilo de vida saudável. Se uma pessoa tem uma predisposição, ela tem que fazer uma mudança de estilo de vida, como por exemplo parar de fumar e não beber álcool se ela tem já essa predisposição, porque essa mudança pode ajudar também. Os fármacos que atuam no tratamento da osteoporose, nós temos alguns grupos, que nós temos, por exemplo, os bisfosfonatos, que são os principais fármacos incluídos nesta categoria, que são o aledronato, o risedronato e outros. O mecanismo de ação, que é importante vocês saberem, basicamente, o mecanismo de ação vem a ser que esses fármacos eles são capazes de diminuir a reabsorção osteoclásticas. O que é o osteoclástico? São células que são responsáveis por degradar os ossos, né? E os osteoblastos são células que aumentam, que melhoram, que elevam a densidade óssea, viu? Então, esses bisfosfonatos vai diminuir as ações dos osteoclásticos, ou seja, diminuição da degradação deles, né? E a indicação geralmente é o tratamento de distúrbios, né? Do remodelamento ósseo e o tratamento de outros tipos de doença, como a hipercalcemia, metástase ósseas e alguns tumores. E tem os efeitos adversos como a diarreia, dor abdominal e a dor musculoesquelética. E pode às vezes induzir a esofagite e as úlceras esofágicas. Nós temos outros grupos na osteoporose para o tratamento em si,
é as calcitoninas, que ele tem como mecanismo de ação a redução da reabsorção óssea. E a indicação dele é menos eficaz que os bisfosfonatos falados anteriormente, porém ele auxilia o tratamento em pacientes que sofrem recentemente, que sofreram recentemente com essas fraturas ósseas, principalmente se for da vértebra. Os efeitos adversos é a rinite e os sintomas de desconforto nasal. Nós temos os haloxifenos, que o mecanismo de ação dele, basicamente, ele é modulador seletivo do receptor de estrogênio, ou seja, a indicação dele vem a ser para mulheres que já apresentam no período da pós-menopausa, né, e os efeitos adversos é a questão do fogacho e da cãibra nas pernas. Nós temos um outro grupo que é a tiriparatida, que ele tem como mecanismo de ação que, na verdade, ele é uma porção do paratormônio humano, e esse hormônio, quando administrado continuamente, leva à absorção do osso. Contudo, se a aplicação for subcutânea uma vez ao dia, ele pode produzir efeitos de síntese óssea. E isso se deve ao fato de aumentar a atividade dos osteoblastos. Lembra? Osteoblastos, as células que aumentam a densidade óssea. Mas ele não vai afetar as atividades dos osteoclastos, viu? E então, nós temos a questão da indicação desses medicamentos que são justamente para a osteoporose, e nós temos como efeito adverso desse tipo de medicamento o aumento do risco de osteosarcoma, tá? Outro grupo, nós temos a denosumab, que ele tem como mecanismo de ação que ele é um tipo de anticorpo monoclonal que bloqueia a ativação osteoclástica, e ele tem como indicação o tratamento da osteoporose em mulheres em etapa da menopausa, que pode ter um grande risco de fratura. E tem como efeitos adversos o aumento dos riscos de infecções, tumores secundários e a hipocalcemia e as reações dermatológicas. Quando a gente trata da obesidade, é importante saber que ela é uma patologia caracterizada por excesso de gordura corporal acumulada, com possíveis efeitos maléficos no organismo. E é obtido também através do índice do cálculo, né, da massa corporal, do índice de massa corporal, que é o IMC, que é basicamente obtida pela divisão do peso de uma pessoa pelo quadrado de sua altura. Bom, a obesidade, basicamente, ela trata-se de uma enfermidade geralmente causada pela combinação de ingestão alimentar excessiva, a falta de atividade física e a suscetibilidade genética. No entanto, em alguns casos pode ser ocasionado por genes, distúrbios endócrinos e medicamentos ou até mesmo doenças mentais, né? Então, vamos trabalhar aqui com as medicações desse problema. Lembrando que é importante vocês explanarem mais um pouco sobre esse assunto, sobre obesidade, para entender como acontecem os mecanismos das medicações, tanto a obesidade quanto a osteoporose falada anteriormente. Quando a gente fala sobre os fármacos usados para o tratamento da obesidade, nós temos os dois grupos, os anorexígenos e os orlistat. Os anorexígenos, basicamente, ele tem como mecanismo de ação que são fármacos que promovem um aumento da liberação da norepinefrina e da dopamina, ou seja, vai atuar diretamente no sistema nervoso central. Isso, consequentemente, leva a pessoa a não ter muito vem a questão do estímulo do apetite satisfeito, né, que a gente fala, que é justamente a indicação como supressores de apetite. Os efeitos adversos dos anorexímetros, no caso, ele é a questão da dependência química e psíquica, né? Ele pode dar dor de cabeça, cefaleia, no caso, a insônia e a constipação, e pode afetar também o sistema cardiovascular, ou seja, através do aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Nós temos a orlistat, né, que ele tem como mecanismo de ação um inibidor das lipases gástricas e pancreáticas, ou seja, ele vai diminuir a hidrólise, ou seja, a quebra dos triglicerídeos na dieta.
e logo traz um efeito adverso, né? Que são os sintomas gastrointestinais, como a manchas oleosa e flatulência, com evacuação. Pode ter urgência fecal e maior defecação. E também pode interferir na absorção das vitaminas A, D, E e K. Por quê? Porque são vitaminas lipossolúveis. E pode também interferir em alguns fármacos que também são lipossolúveis. A principal indicação é para a obesidade, esse grupo aqui. Pessoal, nós finalizamos aqui a primeira parte dessa aula que fala dos fármacos que atuam no sistema endócrino.